O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que pretende participar, sim, da manifestação em defesa da chamada anistia humanitária, marcada para a próxima quarta-feira, a partir das 4 horas da tarde, em Brasília. Em uma postagem nas redes sociais, Bolsonaro compartilhou um vídeo promovendo o ato e, na legenda, declarou a intenção de participar desde que a sua condição de saúde permita. O ato é mais uma pressão para que Hugo Mota paute o PL da anistia. E veja só, caso Bolsonaro compareça, ele vai contrariar a recomendação médica de que o repouso intenso nesse pós-operatório é necessário. A sinalização de que pode comparecer aumenta a expectativa entre seus apoiadores e reforça também a tentativa dele de se manter politicamente ativo, mesmo sob restrições médicas. Acho que vale a gente contextualizar para quem não é de Brasília, quem não conhece a cidade de Brasília, como esse ato tem sido organizado. O ponto de concentração desse ato é a Torre de TV, que é um dos monumentos de Brasília. Ela foi projetada pelo arquiteto Lúcio Costa, que é responsável pelo plano piloto aqui da capital federal. O plano piloto é aquele desenho do avião que você vê quando se fala em Brasília. Bom, e aí a previsão é que esse ato aconteça uma concentração na Torre de TV às 4 horas da tarde de uma quarta-feira, o que já é por si só bastante inédito. A gente tem visto que as manifestações pró-anistia costumam acontecer aos fins de semana, principalmente nos domingos pela manhã, como foi em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não, vai ser numa quarta-feira à tarde, dia útil, dia comum aqui em Brasília. A perspectiva é que esse movimento comece ali na Torre de TV e aconteça uma caminhada até o Congresso Nacional. Tanto a Torre de TV quanto o Congresso Nacional estão localizados no eixo monumental de Brasília, que é como se fosse uma grande avenida. Em Belo Horizonte seria, por exemplo, a Avenida Afonso Pena. E aí eles vão caminhar da Torre de TV até o Congresso. Isso dá mais ou menos uns 3 quilômetros de distância, o que é uma caminhada que pode ser sim perigosa para a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve alta do Death Star, o hospital onde ele permaneceu internado nos últimos 21 dias. Importante dizer que há menos de um mês, Bolsonaro passou por uma cirurgia de quase 12 horas. Foi a cirurgia mais complexa que ele atravessou desde que ele sofreu a facada durante a campanha eleitoral de 2018. Bom, para esse ato já foram confirmadas as presenças de muitos parlamentares e dessas figuras aliadas mais próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, uma das pessoas que está convocando esse ato é justamente Silas Malafaia, o pastor que já foi o organizador, por exemplo, dos atos em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Silas, inclusive, foi uma das figuras que visitou o Bolsonaro na UTI do Hospital Death Star, contrariando justamente as orientações médicas. Na verdade, foram duas as visitas, a de Silas Malafaia e também de Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, sigla a qual é filiado Bolsonaro e que também deve estar presente no ato na Torre de TV. Outras figuras que também são bastante importantes para a oposição e para a direita no Brasil também vão comparecer a esse ato. Por exemplo, o deputado mineiro Nicolas Ferreira e outras personalidades. É importante dizer que a gente não sabe, por exemplo, quem de fora virá a Brasília para participar dessa manifestação. Os atos em São Paulo e no Rio de Janeiro contaram, por exemplo, com as presenças de governadores. O governador Romeu Zema foi um dos que esteve presentes. Ronaldo Caiado de Goiás também sempre está presente nessas manifestações. Cláudio Castro, Tarcísio de Freitas, e aí a gente ainda não sabe se essas figuras vão comparecer a essa manifestação na quarta-feira, às 4 da tarde. Também não se sabe como se daria essa participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que, por exemplo, a condição médica não deve possibilitar que ele faça essa caminhada de quase 3 quilômetros, desde da concentração do ato na Torre de TV até o Congresso Nacional. Léo. Possivelmente ele vai estar em um carro, né, Lara? Não tem condições nenhuma de ele caminhar 3 quilômetros recém-operado da maneira como ele está. Agora, eu gostaria até que você me ajudasse a lembrar, pois eu não lembro de nenhum outro ato dessa magnitude depois do 8 de janeiro de 2023, né? A gente teve naquele dia, um dia infeliz, né? Que chegaram dezenas e dezenas de caravanas de outros estados. A gente imagina que isso pode ocorrer também na quarta-feira, mas num contexto totalmente diferente. Agora um ato realmente convocado pelas lideranças de direita, como a gente acabou de assistir, mas fazendo uma comparação com a
quantidade de pessoas depois do dia 8 de janeiro, eu acredito que ali nessa área da Torre de TV do Congresso Nacional não teve nada tão grandioso, né, Lara? Exatamente, Só se teve o Réveillon, né? E o Réveillon também não foi ali, foi um pouco mais embaixo da esplanada dos ministérios. Bom, não, e também não me lembro de um ato que tenha acontecido durante a semana, né? Claro que a gente tem eventos pontuais, por exemplo, o 7 de setembro, o Dia do Trabalhador em anos anteriores, que acabam acontecendo um pouco mais embaixo ali já na região da esplanada dos ministérios. Mas um evento marcado para a Torre de TV com essa previsão de deslocamento até o Congresso Nacional, eu sinceramente não me lembro desde o 8 de janeiro de 2023. Você citou sobre essas caravanas que chegaram à capital federal naquele dia, né, e que culminaram nos atos, na destruição, na invasão e na depredação dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes. Ainda não se sabe muito bem se de fato acontecerão, por exemplo, caravanas, quem vem para esse evento. Ainda está tudo muito incerto, inclusive a presença do ex-presidente Bolsonaro, e na verdade isso vai se desdobrar nos próximos dias. Acho que até a última hora, até as 4 horas da tarde da quarta-feira, a gente ainda não vai ter certeza sobre como será essa manifestação, se, por exemplo, eles serão recebidos, alguns parlamentares serão recebidos, por exemplo, eventualmente pelo presidente Hugo Mota ou pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Tudo isso ainda é muito incerto, né? Inclusive os efeitos dessa manifestação. É importante a gente lembrar que esses parlamentares, o próprio ex-presidente Bolsonaro, tem pedido com bastante afinco que seja acelerada a tramitação do projeto de lei que prevê a anistia praticamente ampla, geral e restrita aos réus e condenados pelo 8 de janeiro. Mas não é esse o movimento que o Congresso Nacional tem feito, principalmente nas últimas semanas. Hugo Mota já deu provas, já disse para interlocutores que não pretende pautar essa proposta. E aí eu vou te dar um exemplo. Na semana passada, a oposição ficou bastante irritada com essa decisão de Hugo Mota de não incluir na pauta, na ordem do dia para votação no plenário da Câmara dos Deputados, o requerimento de urgência que poderia acelerar a tramitação do PL da anistia, mas, por outro lado, Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, é um dos signatários de um projeto cuja urgência está hoje em votação na ordem do dia da Câmara dos Deputados, né? Ele e outros líderes assinaram esse requerimento de urgência sobre aquele projeto que pode aumentar o número de cadeiras na Câmara dos Deputados, né? Ou seja, aumentar de 513 para lá de 527 o número de deputados na Câmara. Então é uma obstrução, assim, um pouco reticente, é uma obstrução quando convém, né? Esses deputados, por exemplo, optaram por não obstruir a Comissão de Constituição e Justiça que analisava a cassação de Glauber Braga do PSOL. Então a gente ainda precisa ver como esse movimento pode se desdobrar, como ele pode impactar na realidade do Congresso Nacional. A verdade é que, até o momento, tanto os atos em São Paulo quanto no Rio de Janeiro não impactaram e não geraram pressão para os presidentes do Congresso Nacional para que eles pautem e acelerem a votação desse PL da anistia. Lara, e essa nova mobilização ocorre em meio ao avanço das investigações do Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de subversão institucional promovida aí nos atos de 8 de janeiro, né? A gente tem, então, um julgamento amanhã. Exatamente. Amanhã a gente tem um julgamento, é mais uma etapa desses julgamentos que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem feito para analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e decidir se a denúncia vai ser aceita e em relação a quais denunciados o STF vai prosseguir com uma ação penal. Amanhã a gente tem o início da análise, pode ser que seja concluída amanhã mesmo na primeira turma presidida pelo ministro Cristiano Zanin, e nesse momento vão ser analisadas as denúncias contra aqueles membros que compunham o núcleo 4 do inquérito do golpe. Qual é esse núcleo 4? A gente está falando do núcleo da desinformação, segundo foi descrito no documento da Procuradoria-Geral da República. Eram aquelas figuras que eram responsáveis por disseminar mentiras, informações mentirosas sobre o processo eleitoral para pôr em xeque a segurança das urnas e também o resultado das eleições presidenciais de 2022, que deram a vitória ao presidente Lula sobre Bolsonaro, que até então concorria
à reeleição. A gente tem, por exemplo, entre esses denunciados que podem virar réus amanhã, o presidente do Instituto Voto Legal. Foi aquele instituto que elaborou um documento a pedido do Partido Liberal, a fim de fornecer embasamento para uma ação, na verdade, do PL no Tribunal Superior Eleitoral, a fim de anular alguns votos. Então, a gente tem a análise de toda essa denúncia contra esse Núcleo 4 no Supremo Tribunal Federal amanhã. O julgamento começa logo pela manhã e acredito que até o meio da tarde, como foi a análise da denúncia contra o Núcleo 3, a gente já tenha uma decisão do STF para dizer se vai tornar ou não os réus desse Núcleo 4. Se tornar, a gente aumenta de 14 para 21 o número de réus nessa ação penal do inquérito do golpe no STF. Aguardemos então esse resultado amanhã. Lara, vamos para o nosso próximo tema. Léo. Oi. Posso só completar uma informação? Claro, por favor. Eu recebi uma mensagem de um colega, o repórter Felipe Pereira do UOL, sobre a manifestação do Bolsonaro. Ele fez uma apuração agora à tarde, conversou com o líder Sóstenes Cavalcante do PL e Bolsonaro segue sim desaconselhado a ir, mas manifestou interesse de comparecer sim, e o Sóstenes disse que espera que ele não vá por causa da saúde dele, né? A expectativa é que a gente tenha carro de som e que o presidente do PL discurse durante esse ato. E aí, só para repetir a informação do Felipe Pereira do UOL.